Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu et Torato. Shabbat Shalom para todos, que as bênçãos de Hashem, o Todo-Poderoso, possa ser sobre cada um de vós. Nós estamos no início do ciclo, Parashá de número 1, Parashá Bereshit. Eu não quero estudar como as regras mandam. As regras mandam você ler o texto e depois fazer as correlações, os midrashim. E eu não vou entrar nas correlações, não vou trabalhar com drash. Eu vou trabalhar com outro foco hoje, mas se o foco é Parashá Bereshit, vamos trabalhar no tema da Parashá. Eu quero pedir aos senhores que se concentrem. Deixa eu dizer por quê. Hoje, em especial, você que gosta de teologia, que é apaixonado em estudar, é uma parashá técnica. Hoje tem a área de numerologia, mas eu abordei alguns detalhezinhos pequenos para não forçar muito, mas é muito bonita. Se você se concentrar, você vai sair daqui abastecido espiritualmente. Mas se você ficar conversando, você não vai entender. Ok? Parashá Bereshit. Deixa eu te dizer como que funciona o campo espiritual. Eu estava no meu escritório hoje, terminando essa Parashá. Estava lá digitando ela. Eu tinha começado ontem, eu estava fazendo uma análise para finalizá-la. De repente, a minha netinha Isabela está com 3 anos. Ela vai na geladeira, que tem um alfabeto hebraico na geladeira, em imã, as letras com imã. E ela está lá brincando com esse calendário, lá na geladeira, lá na cozinha, eu lá no escritório. Ela sai da cozinha, entra no escritório e diz assim: vovô Maco, oi, eu trouxe para você. Ela entrou com essa letrinha e me deu na minha mão. Sabe que letra é essa? Seu Beit, de Bereshit. É perfeito? Tinha 22 letras para ela pegar no alfabeto. A hora que eu estou finalizando a Parashá, ela entra no escritório e me dá a letra na minha mão. O Eterno olhou para mim e disse: é Bereshit. Ou seja, está ligado, está conectado, é espiritual, é fantástico. Uma criança de 3 anos pega um beit e leva para o vô que está terminando a Parashá Bereshit. Não é coincidência, não existe coincidência, ok? Vamos lá, nós vamos estudar em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, Mishlei, Provérbios 8, 23, no livro de Yohanan, olha lá, 1, olha que lindo, Bereshit 1, Yohanan 1. Preste atenção, pode usar a sua câmera aí, porque tem cada segredo aqui, lindo. Eu busquei inspiração do Rua, para montar um quebra-cabeça, que legal. Eu acredito que vocês vão gostar. Então tem coisas lindas aqui, vamos lá. Vamos ler a parte principal, que é Bereshit capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. É lindo, é um dos versículos mais perfeitos que eu tenho na Torá. Eu admiro, eu amo.
a quantidade de códigos que tem aqui é quase que infinito. Então eu quero que você preste bastante atenção no tema e no título e no versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eu vou te dar uma noção superficial. Eu vou falar aqui superficialmente. Se nós fôssemos estudar essas seis palavrinhas, daria um seminário de uns 3 meses, aproximadamente. Essas palavrinhas, talvez mais. É perigoso chegar a 6 meses de estudo e não concluir, de tanto código e de tanto segredo que tem aqui. Por isso que a Torá ela é maravilhosa. Então vamos lá para a gente entender um pouco melhor e ganharmos tempo. Olha que coisa linda, presta atenção que você vai aprender muitos detalhes hoje que você não sabia. Olha lá, Bereshit se escreve assim, olha lá, o Beit, o Resh. Mas eu não quero ficar falando das letras em hebraico aqui não. Eu quero te explicar uma coisa mais fácil, mais simples e mais sensata. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Qual que é a primeira letra do alfabeto hebraico? Alguém sabe? Aleph, que seria a letra A, nossa. E o Eterno começa a Bíblia usando, não a primeira, usando a segunda. Ele usa o B, não usa o A. E ele começa o primeiro livro escrevendo Bereshit. Por que ele usa o B e não o A? Porque ele usa a segunda palavra e não a primeira. Existem dezenas de códigos aqui, mas eu vou explicar 1 ou 2 rapidamente. Primeiro detalhe, porque o B de Bereshit, o Beit, significa casa, habitação, morada. Mas tem uma palavra importantíssima que também começa com o Beit. Só a fonte aqui que eu mudei, mas é o mesmo Beit. A palavra Braha, que é bênção, começa com B. Então Deus optou em começar a primeira palavra da Torá com a letra B, de Beit. Agora, olha que legal. O hebraico se lê da direita para a esquerda. A letra Beit, ela é fechada, fechada e fechada. Assim, ok? Então, começa a se ler de onde? Daqui para frente? É isso? É isso? Estão acompanhando meu raciocínio? Você começa a ler daqui para frente. Sabe por que ela é fechada aqui atrás? E por que a boca dela é virada para lá? O Senhor está dizendo o seguinte: antes de Bereshit, não te interessa. Não questione aquilo que está na eternidade. O que cabe a vocês é do Beit para frente. Então, quando foi criada a terra, quando deixou de ser criado, o cosmos, quando é que Yeshua foi criado, quando deixou de ser o Mashiach, quando os anjos foram criados ou deixaram de ser criados, quando foi que Ra-Satã foi lançado, quando foi que a estrela caiu dos céus, isso não nos cabe. Está antes do Beit. Está no âmbito espiritual, de conhecimento de Hashem, do Eterno. Então já começa bonito, olha. O primeiro livro já começa escrito Bereshit, e o Senhor dizendo para você: se preocupe daqui para frente, porque daqui para trás eu não permito que vocês entendam. Não é lindo isso? E sabendo que Bereshit, começando com o Beit, que arremete a palavra Braha. Ou seja, a Torá é uma bênção. Não é lindo? Mas vamos em frente. Eu falei que ia ser rápido, então vou ser objetivo. Olha lá que legal. A palavra Bereshit, olha que coisa linda. Por aqui, o que vocês vão ver agora, você vai ver como que Deus é fantástico.
como ele é um arquiteto por excelência, matemático, químico, biólogo, físico. Então, Bereshit está escrito aqui com as letras hebraicas, eu já expliquei. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui está o alfabeto hebraico. Pode ser que tenha alguma letrinha aí fora, pode ser que tenha algum erro. Não estamos aqui para discutir isso, não. O intuito é outro, tá? Cada é um alfabeto alfanumérico. O Aleph não se chama Aleph Tav. O alfabeto se chama Aleph Beit, tá bom? Então, olha, o Aleph vale 1, Beit 2, Gimel 3, o Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Ret 8, Tet 9, Yud 10, o Kaf 20. Olha lá, já começa dezenas, né? Ó, o Lamed 30, o Mem 40, o Nun 50, o Shamer 60, o Aim 70, o 80, Tzad 90, o Kof 100, Resh 200, o Shin 300, o Tav 400. 22 letras do alfabeto hebraico, que é um alfabeto alfanumérico. Toda vez que Deus escreve, Ele está escrevendo e codificando. Toda vez que Deus escreve, Ele está somando e multiplicando. Toda vez que Deus escreve, Ele está falando com voz de letras e voz numéricas. Toda vez que Deus escreve, existe uma essência divina escondida atrás de cada frase. Então olha que coisa linda. Vamos lá. Viu que é tudo numérico? Então olha que lindo. A palavra Bereshit, se você pegar cada letra, cada um, o Beit, o Resh, cada letra, somando cada letra, dá, ó, está escrito Bereshit aqui, ó. O Beit vale 2, o Resh vale 200, olha lá. Quando eu somo a palavra Bereshit, quanto dá? 913. Ele arremete ao 613. Olha a perfeição divina. Deus brinca com as palavras. Olha isso aqui, Gabriela. A primeira palavrinha está dizendo. Agora, olha isso aqui. Você que é estudante da Torá, olha que lindo isso aqui, Diácono Paulo. A frase, a Israel escolheu de entre os povos. Tem 2, 3 versículos na Bíblia, escrita essa frase, de uma forma e de outra forma. Essa frase, quando você soma cada letra dessa frase em hebraico, dá quanto? É perfeito. É perfeito. Olha os códigos que Deus usa, são perfeitos. Perfeitos. O termo Bereshit é um termo em estado construto, ou seja, quando Deus escreveu Bereshit, os rabinos dizem que a tradução dessa palavra na íntegra significa um projeto que surgiu da mente do Eterno, sem o uso da matéria. Para construir um carro, você não precisa da lata, não precisa da espuma no banco, não precisa do plástico no painel. Quando Deus escreveu a palavra Bereshit, a essência da palavra, a essência espiritual, significa que é uma palavra em termo construto, que Deus, quando lançou essa palavra Bereshit, Ele criou do nada, do vazio, do nada, nem do ar. Ele não usou molécula, Ele não usou a tabela periódica. Ele do nada construiu tudo que os nossos olhos contemplam e o que os nossos olhos não contemplam, que é o material e o espiritual. Mas dentro do termo Bereshit, tem uma resposta muito interessante. Olha que legal aqui, ó. O Rabino Rambam, que é o Narshimanides, um dos rabinos mais respeitados do mundo, disse que a frase no primeiro capítulo, versículo 1 de Bereshit, não podia ser escrito simplesmente Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que no meio ali existe um código oculto que tinha que estar escrita a palavra no princípio do
tempo, Elohim criou os céus e a terra. Porque no princípio do tempo, porque na hora que a terra, que Deus falou, que Ele criou o homem no sexto dia, Ele disse assim lá, ó, se você abrir Bereshit, ó, versículo 1, capítulo 1, olha que legal, ó. Mas a gente não presta atenção nesses detalhes. Versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Versículo 3. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Quando Deus soltou essa frase, um dia, Ele criou nesse mundo inferior o tempo. Porque no campo espiritual não existe tempo. Lá é atemporal. Na eternidade não tem relógio, não tem cronômetro, presbíteros e pastores, diáconos. Lá não tem, lá é atemporal. A eternidade não tem começo, não tem meio, não tem fim. Para Deus não tem o dia de ontem. Nem o hoje, nem o amanhã. É uma eternidade. Então o tempo, esse relógio que você vê, esse sol se pondo aí, ó, que você está vendo que está escurecendo, e daqui a pouco é noite, já virou o dia, isso passou a existir aqui no versículo 3. Agora, olha que interessante. Um dos físicos mais renomados do mundo, o Stephen Hawking, judeu, é esse físico aqui que andava numa cadeira de rodas, mas um dos homens mais inteligentes da Terra. Faleceu, lamentavelmente, judeu, e ele soltou um comentário. Olha o que esse judeu falou. Esse renomado físico, Stephen Hawking, escreveu: uma vez que os eventos do Big Bang é uma teoria que tudo começou a partir de uma explosão. Buf, começou. Tá bom? É uma teoria da ciência, tá bom? Uma teoria física, ok? Não quero dizer que tenha sido assim. E pode ter sido assim. Nada impede. O Criador pode ter usado o Big Bang, uma explosão subatômica, mega atômica, e ter gerado tudo. Mas não estamos aqui para discutir as teorias da física. Só que quando eles relatam Big Bang, eles estão falando que gerou a Terra, nesse evento. Nesse momento do Big Bang, dessas partículas, dessa explosão, gerou a Terra. Então, eu estou explicando o que é o Big Bang, para você entender o que o físico falou. Senão eu vou ler e você não vai entender nada. Eu tenho que explicar detalhadamente. Ele disse que no evento do Big Bang, não tem consequências observáveis. Deixa eu explicar a frase. Ele está dizendo, não tem como nós olharmos para os céus e vermos, observarmos fragmentos que provem o Big Bang. Não tem elementos que nós observemos nos céus que provem esse evento. Isso é uma teoria, é o que ele está dizendo aqui. Não tem consequências observáveis. Pode até que aconteceu, mas nós não estamos conseguindo ver. Pode-se simplesmente eliminá-los da teoria. Então não vamos procurar consequências para provar a teoria. É impossível achar. Aí ele diz assim, pode-se simplesmente eliminá-los da teoria e dizer que o tempo, no princípio pode-se dizer que o tempo começou no Big Bang, na hora que criou a Terra. Eventos anteriores ao Big Bang simplesmente não são definidos, porque não há uma forma de medir o que aconteceu com eles. O universo e o tempo tiveram começo no Big Bang.
Antes disso, não contava-se tempo. Trocando em miúdos, esse judeu está dizendo, ele era incrédulo, mas ele está dizendo, o tempo começou quando Deus disse Bereshit. Um incrédulo confirmando as palavras de Gênesis. Se alguém entendeu aí, é perfeito o que aconteceu aqui. O maior físico do mundo, que não cria, confirmou as palavras de Bereshit. Que o tempo começou no momento em que Deus disse Bereshit, no princípio. Ok? Mas vamos em frente, você entender um pouco melhor. Agora, eu vou esclarecer uma outra curiosidade para vocês, mas bem rápido. Mishlei, capítulo 8, versículo 23, vou ler o 8:1, mas vamos no 23 ao 30, rapidinho. Se concentra aí para você. Se você não ouviu o que eu vou falar agora, você não vai entender. Fui apresentado ao mundo antes do começo. Diante do início da terra, quando eu nasci, não havia abismo no oceano, nem riachos fluindo com água. Nasci antes dos montes existirem, antes de as montanhas se estabelecerem. Ele ainda nem tinha feito a terra, os campos, nem os primeiros grãos de poeira da terra tinham sido criados. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava ali. Quando ele traçou o horizonte no abismo, quando estabeleceu os céus acima do firmamento, quando as fontes do abismo foram feitas, quando ele determinou as fronteiras do oceano, de maneira que a água não transgredisse o seu comando, quando ele estabeleceu as fundações da terra, eu estava com ele. Estudando uma aula com um rabino, eles enfatizam que quem está falando aqui, sabe quem é que está conversando aqui? A Torá. A Torá está se apresentando. Ela está dizendo, antes que tudo existisse, eu fui formada. Tudo que existe, saiu de mim. Não existe estrela sem Torá. Não existe fontes de água. Não existe universo. Não existe constelações sem Torá. A Torá está dizendo, eu fui apresentado ao mundo antes do começo. Antes de Bereshit, eu existi. Agora olha como começa o capítulo 8. Olha o segredo aqui, ó. O capítulo 8, versículo 1, diz que o capítulo 8 vai explicar quem é a sabedoria. E a Torá é a sabedoria. A Torá está dizendo, tudo que foi feito comigo. Sem as minhas letras, sem as minhas palavras, nada do que existe viria à existência. É perfeito? Na Torá está escrita a história de Abraão. Na Torá está escrita a história de Jacob. Está escrito a história de Isaac, de Moshe, de Noa. Mas antes de existir tudo, já estava escrito lá. Bilhões de anos atrás, já estava escrito. Travou o cérebro? É perfeito. É perfeito. Já estava escrito na eternidade. Há bilhões de anos atrás. Antes que se imaginasse a existência das estrelas da terra e do homem. A própria Torá está dizendo, fui apresentado ao mundo antes do começo. Antes do começo. Pastor Higman. Aí a gente tem que pegar nossas faculdades de teologia e falar, oh Deus, tenha misericórdia de nós.
é forte com força, profundo demais. André, dá uma olhada nisso, no que você está ouvindo hoje. Dá um nó no cérebro. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá, vamos terminar a ideia. João repete, o que repete em João? Bereshit capítulo 1. Olha isso aqui, irmã Dulce. Olha que lindo, ó. Bereshit Hayah Hadavar. No princípio era a palavra. Escuta. Cérebro funcionando. Se eu somar todas as letrinhas hebraicas aqui, ó, judaicas, ó, aqui, ó. Se eu somar essas letrinhas, dá um total 1495? Então presta atenção ali agora. Olha que coisa fantástica. As 22 letras do alfabeto hebraico. Se eu somar todas elas, alguém entendeu? Como é que é? Não, tudo foi criado com o alfabeto. Por isso que a Torá se apresentou. Eu fui apresentada antes do começo. Porque sem as minhas 22 letras, nada do que existe iria existir. 22 letras da criação. Sem as 22 letras, nada teria existido. Porque a soma delas, eu somei 4 vezes. Falei, não é possível. Falei, não é possível, não é possível. Olha que mistério fabuloso. Agora, olha que coisa fabulosa. Nós ouvimos isso essa semana com o presbítero Cleito. Bereshit 1, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Aí você vai lá no et. O que é o et? Aleph, Tav. As 22 letras do alfabeto hebraico. A Torá é o et, é o Bereshit. Mas se você pegar o et, que é o Aleph Tav, ele é quem? Então, olha que perfeição que é isso aqui. Como que Deus joga com as palavras e com os números. Vamos partir para o final? Olha que lindo isso aqui. Apocalipse fecha tudo. Ó, olha lá. Ah, sabedoria, né? Tudo é código, tudo é sabedoria. Olha aqui. Apocalipse 21:6. Então, e ele me disse, está feito. Eu sou o Aleph e o Tav, o Bereshit e o Sof. O princípio e o fim. Sou o Bereshit e o Sof. Eu começo o alfabeto e termino. Eu sou a primeira letra do alfabeto e sou a última. Nada do que existe, nada do que foi escrito sem a minha presença. É profundo. Tentei ser rápido e mais objetivo possível. Você viu que lindo? Olha lá que lindo. Olha o alfabeto hebraico, olha que lindo. É perfeito demais, é muito bonito. E para finalizar, eu não gosto de finalizar sem antes puxar a orelha. Então vai uma exortaçãozinha para finalizar, muito gostosa. Uma pancadinha assim na nuca, só para acordar, tá bom? Olha que lindo, ó. Vamos lá em Ishayahu, capítulo 42, versículo 20. Você até enxerga bastante, irmão. Mas não presta atenção. Eu estou desde o começo do culto vendo você conversando com um amigo do lado, batendo papo, olhando para o celular, está rindo, conversando com as crianças. Você enxerga bastante, só não presta atenção. Até abre os ouvidos, só que não escuta. Hashem estava contente pela retidão demonstrada por você no começo do culto.
Começo do culto, todo mundo olhou assim, firme, aprumado, assim, ó, fez até pose. Hashem estava contente pela retidão demonstrada por você, pela Torá. Mas do meio do culto para frente, você já não entendeu mais nada. Para tornar a Torá grande e gloriosa. É lindo. Então vamos fazer o seguinte. Nós terminamos aqui. Continue enxergando bastante e continue prestando atenção. Continue ouvindo e escutando, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Continue praticando as duas coisas, porque Hashem permanecerá contente se você entender e tornar a Torá grande e gloriosa. Amém? Baruch Hashem? É lindo? Você viu como a palavra Bereshit tem uma essência linda, maravilhosa, fantástica? Ok? Que o Eterno de Israel vos conceda discernimento, entendimento, compreensão, sabedoria, e que Ele faça com que você venha absorver toda a essência espiritual que está nessa palavra. Essência de cura, essência de libertação, essência de vida, porque a Torá é vida. E que nós possamos a cada Shabat chegarmos no horário, acompanharmos a abertura do Shabat, as brahot, todas as orações cantadas, que nós possamos acompanhar, participar e compartilhar, vivenciar esta bênção tão gloriosa, tão grandiosa que é a Torá. Em nome de Yeshua, eu vos abençoo. Amém, amém e amém. Amém? Amém.